a nossa aula de história. O nosso conteúdo é migração forçada e resistência escrava. Está na página 44 e 45. Bem, o Brasil, ele abriga a maior população negra fora do continente africano. Isso acontece porque milhões de africanos, eles foram forçados a vir para o Brasil para substituir a mão de obra escrava, certo? Então, faltava escravo no Brasil, o que eles faziam? Eles iam até a África, certo? E traziam os africanos para substituir a mão de obra escrava. Essas viagens, minha gente, duravam cerca de 3 meses. Esses africanos eram submetidos a todo tipo de tragédias. Eles vinham em navios muito sujos, embarcações muito sujas. Eles muitas vezes morriam durante a viagem. Tinha uma doença que chamava escorbuto, que ela atacava a gengiva da pessoa. Isso porque faltava vitamina, proteínas, eles não se alimentavam. Então, eles caíam os dentes tudo. Muitos morriam na viagem, outros ficavam loucos, outros pulavam em alto mar. Até isso acontecia, suicidavam mesmo, né? De tanta tristeza. A viagem durava cerca de 3 meses. Inclusive, um grande poeta chamado Castro Alves, ele escreveu uma obra literária chamada Navio Negreiro. E ali ele conta toda a trajetória que os africanos, né, faziam vindo da África para o Brasil. Levava cerca de 3 meses e eles eram submetidos aos piores sofrimentos possíveis. E eles iam, gente, para cá, para trabalhar em engenhos da cana-de-açúcar, nas plantações de café, carregavam pessoas, mercadorias, extrair ouro, né? Trabalhava na mineração. A vida dessas pessoas escravizadas era extremamente difícil, não só a vinda, como também a morada deles aqui no Brasil. Além de estarem longe de sua terra natal, da África, né? Eles eram obrigados a submeter a trabalhar em serviços muitíssimos pesados. Não eram bem alimentados e os castigos para eles eram frequentes, eram escravos, né? Por isso, houve resistência durante mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Aí, teve um camarada chamado de Eusébio de Queiroz, quando foi em 1850, ele assinou uma lei que proibia agora que os brasileiros fossem até a África buscar escravos. Então foi a primeira lei criada para proteger esses africanos. Foi criada em 1850, vocês vão estudar isso mais para frente. Foi chamada de Lei Eusébio de Queiroz, certo? Aí essas pessoas, muitas vezes, elas fugiam. E ali elas formavam tendas, que eram chamadas de quilombos. Os quilombanos eram os escravos que fugiam. Eles não suportavam a vida e fugiam daquela tortura, né? E formavam os chamados quilombos, certo? Então, terminada aí a nossa ata, inclusive aqui vem falando dos principais quilombos no Brasil. Grande parte dos escravos que fugiam fugiam para quilombos de Palmares e para outros quilombos do Nordeste, por exemplo, né? Também tinha vários quilombos. Então, os quilombos eram locais nos quais esses grupos, né, de escravizados fugiam, certo? Então, terminada agora, vamos fazer a correção, deixe-me ver, das páginas 42 e 43. Páginas 42 e 43. Cite algumas práticas e costumes que os portugueses aprenderam com os indígenas. Então, tá aqui.
conhecer a natureza, dormir em redes, coletar água de algumas plantas, como o umbuzeiro, o mandacaru, fabricar canoas com um único tronco de madeira, cultivar a mandioca, o milho, criar abelhas produtoras de mel, pescar e caçar. Tudo isso os portugueses aprenderam com os indígenas, certo? Leia o texto aí de Melri Del Priore, nessa página, e sublinha as tarefas executadas pelos indígenas. Então, portavam carga nas costas, cuidavam das plantações, remavam no mar, nos rios, castavam, construíam todo tipo de edição, de embarcações, né? E aí andavam e lutavam contra os inimigos aí, certo? Então, terminada a nossa aula de história.